Olá, eu sou Gema Soto Blackman, sou empreendedora gastronômica, imigrante da Venezuela. Você quer conhecer minha história? Vem! Porque não adianta você fazer um arroz com cenoura. Vai! Então você tem que compor tudo isso. Você tem que entregar para esse cliente um prato que tenha todos os valores nutricionais adequados, né? E porque ele escolheu não comer carne, então você tem que substituir e compor esse prato. E aí a gente não tem esse conhecimento. Então, voltando a isso, a gente tem que estudar o tempo todo, o tempo inteiro. Bom, então a gente, com esses vegetais, a gente também tem uma pegada de utilização total dos alimentos. Então eu preciso dessa cenoura descascada, mas essa casca aqui, hoje não vai ser utilizada porque eu já compus o cardápio, mas amanhã eu vou fazer um caldo com isso. E esse caldo vai ser utilizado na composição de amanhã. Então nada é jogado, nem casca, nem talo, nada. Aí, falando das cozinhas do Brasil, vocês têm a cozinha mineira, a cozinha baiana, sabe? A cozinha do sul, a mistura que tem aqui na cidade de São Paulo, que termina sendo adaptado todo, né, ao paladar do brasileiro. Então, é muita coisa, é muita coisa. Eu falo que aqui, além de estrangeiros, tem também muitas pessoas do Brasil todo, que vem a provar sorte aqui na capital, bom, é nesse estado, e você consegue ver muita gente, muitas culturas em um espaço só. A cozinha, não sendo o cômodo maior, é o cômodo mais importante, porque aí que acontece tudo. Né? Reuniões, conselho, fofoca, diversão. E era essa fome que eu sentia. Então esse dia eu não quis chegar cedo em casa porque eu tinha necessidade, muita necessidade de chorar. E culturalmente a gente na Venezuela é matriarcal, né? E como que eu havia insistido tanto em vir para cá, ia estar derrotada desse jeito. Então eu queria chorar sozinha. E aí fui no centro, agora eu sei que esse espaço aí chama-se o pátio do colégio. Eu sentei e chorei muito, chorei. E aí um cara, que visivelmente ele morava na rua, se acercou e me ofereceu um café. Eu peguei o café, ele sentou do meu lado e começou falando: você sabe como que foi o crescimento demográfico da cidade de São Paulo? E isso chamou muito minha atenção, porque era uma pessoa que visivelmente estava em condição de rua. E eu prestei atenção naquilo que ele estava me falando. E ele começou falando assim: na cidade de São Paulo, lá embaixo tinha um rio, passava um rio. Lá naquela casa morava não sei quem, por lá passava uma carreta com cavalos. E foi falando. E no final ele falou: você sabe por que eu moro na rua? É porque eu não consegui lidar com a perda do meu filho. E nesse dia, nesse momento, eu senti uma vergonha que eu nunca tinha sentido, porque eu estava chorando de fome. E decidi, nesse momento, que se eu ia ter uma segunda chance, ia ser em torno a alguma coisa relacionada com a gastronomia. Alguma coisa relacionada com que outras pessoas não sentissem isso que eu estava sentindo. E aí, como a gente fala sempre, o universo conspira, né? Quando você toma uma decisão. Aí apareceu um serviço de assistente de cozinha na creche. E ao mês seguinte, já eu era o principal, a cozinheira dessa creche. Então, foi tipo uma pessoa passando fome na rua de São Paulo para a pessoa que ia, em vários dos casos, a proporcionar o primeiro alimento às crianças do Brasil. Então isso me encheu de amor, sabe? De esperança, de tudo. Foi duro no começo,
Foi muito duro no começo. Mas, passando o tempo, a gente foi vendo que teríamos condições de sim prosseguir, ainda perdidos. Mas essa palavra tão gigantesca, empreendedorismo, não cabia na cabeça da gente. Como é que eu vou ser uma microempresária assim? Poxa, não sei o que eu vou comer amanhã, né? Mas teve um negócio que a gente trouxe na mala, que foi a fé. E essa fé se juntou com essa palavra linda que vocês têm, coragem. Então, fé com coragem, e virou isso daqui. O curso de português foi ideal, foi genial, porque era a possibilidade de eu me comunicar, de falar quem que eu era, porque existe essa invisibilidade, mas ainda se você não conseguir falar, né? Eu queria falar, eu estou aqui, me ajuda, o que eu posso fazer, por onde eu começo, mas sem conhecer o idioma direito, você não consegue fazer isso. Quando você não se sente parte de alguma coisa, você está sozinho, completamente sozinho. Então, eu acho que mais que um curso específico que pudesse proporcionar a ADUS ou Migraflix ou qualquer instituição que ajudasse a gente, foi o fato deles fazerem com que a gente se sentisse parte, no primeiro momento, parte da família de ADUS. Porque você deixou todo mundo para trás, sabe? No caso da gente, a gente deixou mãe, irmãos, vizinho, amigo, fofoqueira da rua, deixou todo mundo. Você chegou num lugar gigantesco onde todo mundo é estrangeiro. Já você não tem mais isso de que na sua rua todo mundo conhece sua história, todo mundo cuida de seu filho, porque todo mundo sabe que é seu filho da Gema, o filho do Lenin, né? Todo mundo cuida. Você já não tinha mais isso aqui. E a ADUS conseguiu fazer isso através dos cursos, né? O instrumento deles para fazer com que a gente sentisse a confiança foi os cursos. No primeiro curso de português, meu Deus do céu, começaram com um negócio de gerúndio, passado, presente. Vocês têm verbos que começam com a letra A e terminam com a, sei lá, que não tem nada a ver na escrita, sabe? Era muito complicado. Aí eu fiz mais um com uma professora Eduarda, que eu amo de paixão. Essa mulher, até agora, ela é minha amiga. Essa mulher que foi voluntária, não percebia dinheiro algum, entendeu qual era o intuito de ADUS e ela aplicou o dia a dia nas classes de português. Eu não precisava no momento de gerúndio nenhum. Eu precisava poder falar para alguém, me indica como chegar nesse endereço. E ela explicou, ensinou as palavras para a gente, essa palavra do dia a dia. Pode me explicar esse endereço? Eu sou cozinheira, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar. Eu preciso de um aluguel mais em conta. Todas essas palavras que compõem o dia a dia, que parece uma bobagem para qualquer um, foi o português que inseriu a gente na cidade. Então, através dessas lições de português, veio a confiança. Porque aí, eu lembro que ela falava, entra no trem, conversa, pergunta. E eu ficava com dor de barriga. O Lenin já era mais ousado, ele falava errado, mas ele falava. Eu já ficava com dor de barriga, meu Deus. Uma vez uma mulher estava falando de filhos, família, marido, né? Falando. E ela falou, um dia eu quero ir lá na sua terra. E eu pensando comigo, poxa, me descobriu. Eu amo a Bahia. Sabe? Ela falou que era baiana. Foi mágico assim pra mim. Ela não falou, você é estrangeira, você é do Brasil. Então foi um negócio assim. Dá certo. Já estou conseguindo me comunicar. E não era porque não soubessem que eu era estrangeira, senão porque eu queria falar as palavras certas. Eu gosto de falar português porque eu acho que a gente precisa prestigiar as pessoas que receberam a gente. A professora Eduarda, ela fala que a gente nunca vai perder o sotaque de estrangeiro e é lindo o sotaque da gente, né?
quando eu era bem pequena, eu acho que bem pequena mesmo, porque a mesa para mim ficava alta, né? Na cozinha de minha avó, o fogão era a lenha, de barro, de argila e a lenha. Só que nessa época a gente não entrava na cozinha porque era criança, pela mesma questão dos fogos, né? Mas eu achava esse mundo mágico porque eu via atiçando a lenha e via chispas de fogo na janela, cascas de laranja, cheiros maravilhosos. Por exemplo, alguém tinha uma dor e minha avó, minha tia, mandava procurar uma folha no quintal. Dava um chá e sarava. Então, para mim, isso era o máximo. Eu queria ser daquelas mulheres que estavam dentro da cozinha. Maior parte do tempo falando, sei lá, coisas de adulto, mas eu queria ficar lá dentro, porque eu achava elas heroínas. Então eu fui esperta, eu comecei levando a lenha do pátio, do quintal para dentro da cozinha, e me fazia de bobo e lavava na louça, e fui ficando, até que um dia elas falaram, faz um negócio aí, você que quer ficar dentro, não sei o que, eu fiz. Eu lembro que eu fiz um bife que ficou maravilhoso, e desde esse dia, 8 anos, eu entrei na cozinha. Eu entrei nas filas dessas mulheres maravilhosas, nunca mais saí. E já depois de adulta, eu sempre fazia dedocraticamente a comida nas reuniões familiares, né? A Gema faz o salgado, o doce eu não fazia. E ficou esse gosto, né? Após de casada, na minha casa, os domingos eu fazia um prato especial, sempre. Um pastilho, uma lasanha, um frango no forno, algo especial. Ele e nossos 3 filhos, porque a gente morava bem longe do resto da família. E aí ele sempre falava, esse prato vai para o restaurante. Brincando sempre, né? Decretando, né? E essa foi a minha relação com a comida, com a cozinha. Tipo, de cuidar, de estar junto, de todo mundo ali, sabe? Nem meus melhores sonhos eu pensava ter um restaurante de verdade, cozinhar para os outros, para a rua. Não era porque eu era profissional em turismo, então não tinha essa questão de que eu vou cozinhar profissionalmente. Então, já por aí, quando acontece tudo isso, do começo da chegada na cidade, eu pensei, eu sei fazer, eu posso fazer, eu gosto de fazer, por que não, né? Porque eu não faço isso. Mas eu acho que na nossa cultura, a cozinha o fato de estar ao redor do fogão é imprescindível. De saber o que se sentia já sendo mãe, eu quis ressarcir o fato de minha mãe ter se esforçado tanto e eu não ter estudado como era o sonho dela. Então eu me converti na primeira pessoa dessa família onde as mulheres tinham sido servidumbre das pessoas ricas. Então eu quebrei esse negócio de ser servidumbre, eu estudei, me formei e em consequência meus filhos também. E aí minhas irmãs também fizeram a mesma coisa com seus filhos. Então foi assim como que o pé de lança, aí a ponta de lança comigo. Mas foi mais pelo amor à minha mãe que por outra coisa, porque na época a gente fazia artesanato e vendia e a gente estava muito bem com isso, só que era um compromisso moral com ela. Na verdade, esse prato é muito querido na Venezuela, muito mesmo. Por muitos anos a gente recebeu muitas pessoas de outros países, da China, da Itália. A gente sempre teve um português por perto, na padaria. No sul do país sempre teve brasileiros. E a gente, de criança, sempre teve um coleguinha que vinha de outro país, né? Foi o primeiro empreendimento das mulheres pretas na Venezuela. A folha da bananeira, a embalagem, o coco que estava na beirada da praia, que elas não tinham que pagar nenhum dinheiro por isso, e a rapadura
era o sobrado que ficava no tacho depois delas fazer o trabalho manual para o patrono, né? Então, isso que sobrava na panela era aquilo que elas usavam para fazer essa sobremesa e conseguir um dinheirinho para elas, porque estavam na época que já não eram mais escravos e eles não sabiam o que fazer. E esse foi o primeiro empreendimento. Eu acho que é muito gigantesco a tarefa de falar, vou reeducar as pessoas a comer, porque é muito, né? Mas sim criar essa coisinha aí de que o alimento, sendo alimento saudável, é aquele que vem da terra, que não tem tanto ingrediente, tanto negócio químico, sabe? É difícil a gente falar dessas coisas porque a gente pode ferir, sabe? Digamos que a gente coloca a saúde por último. E o bolso? O negócio tá R$10 daquela que é boa, porque agora tem uma que fala tipo leite condensado. Não é o leite condensado, sabe? Não, é um negócio mais fraco, mais venenoso. Então, até quando a gente vai cair, sabe? E esse aí é um dos diferenciais do Chevre também, sabe? Você não viu nada químico ali, sabe? O que faz você chamar o Brasil de casa hoje? As pessoas que me acolheram. Eles se tornaram família, então onde está a sua família, está a sua casa. E o Brasil te permitiu sonhar com um futuro melhor? Conta um sonho que você realizou. Sim, o Brasil deu essa oportunidade para a gente, né, de entender que tínhamos sim uma segunda oportunidade. Quando a gente chegou no Brasil, a gente estava muito debilitada, emocionalmente, principalmente. E nosso fortalecimento veio da mão de anos no começo. E aí depois foram se somando outras pessoas e foi isso o que fez possível que a gente acreditasse que teria dias melhores. Não tanto como um sonho longe lá, mas no começo, aqui pertinho, amanhã, depois de amanhã, o Brasil proporcionou para a gente uma segunda chance, uma segunda oportunidade de vida, né? Mas para mim essa oportunidade não foi a longo prazo, foi a possibilidade de ter uma vida melhor amanhã e depois de amanhã. E de aos poucos a gente foi construindo a confiança e a segurança para então sim pensar que a gente merecia um melhor futuro. Que mensagem você gostaria de deixar para outras pessoas que estão começando essa jornada como refugiados ou migrantes aqui no Brasil? Eu poderia falar para todo mundo uma receita mágica, só que não existe. Na verdade, a resposta correta vem de dentro da gente, da segurança da gente que é construída, da fé da gente e da coragem. Coragem é uma palavra em português que eu adotei. Então a gente tem que ser corajoso, manter sua fé naquilo que você acredita com todo o seu coração e ter certeza de que você vai conseguir, mas você não vai conseguir parado, você vai conseguir estudando, procurando, sabe? Se juntando a pessoas que queiram que nem você avançar na vida. Essa seria a receita. Então, o que você mais gosta no Brasil? Das pessoas. Qual a melhor coisa que você já visitou aqui em São Paulo? O Museu da Língua Brasileira. Qual é o seu tipo de comida brasileira favorita? O cuscuz. Uma expressão de linguagem que você pegou? Um lugar que você tem vontade de conhecer? Bahia. Uma coisa que você acha curiosa sobre os brasileiros? Os sotaques. E por último, uma coisa que você acha estranha ou muito diferente da sua cultura? O racismo.